meu nome é doutora Simone Finzi, sou chefe da genética ocular do Hospital das Clínicas e estou aqui para falar sobre as alterações oculares das mucopolissacaridoses. Eu gostaria de agradecer ao convite da Casa Hunter, ao Tony, elogiando o trabalho que ele faz com todas as doenças raras. O oftalmologista tem um papel muito importante no diagnóstico, monitoramento e tratamento das mucopolissacaridoses, porque ela é uma doença que se manifesta em múltiplos órgãos e exige uma avaliação médica multidisciplinar para o diagnóstico e monitoramento da doença. Ainda destacando que a importância do diagnóstico precoce, ela pode evitar danos irreversíveis severos para os órgãos, inclusive até mesmo a morte precoce. O tratamento exige, mas o prognóstico ele é melhor nos estágios precoces. As alterações oculares, elas diferem de acordo com os tipos de mucopolissacaridoses, como ilustrado na tabela a seguir. A mucopolissacaridose tipo 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Os achados oculares mais frequentes são a opacidade corneal, a ambliopia, o estrabismo, a hipermetropia, a baixa visão, a retinopatia, alterações do nervo óptico e o glaucoma congênito. A opacidade corneal e a fotofobia, elas ocorrem devido à diminuição da transparência das alterações estruturais da fibrila de colágeno no estroma da córnea, devido ao depósito intra e extracelular dos glicosaminoglicanos. No início, a opacidade corneal ela pode ser assintomática e apresentar uma fotofobia, que seria a sensibilidade à luz. E nos casos severos, a opacidade corneal leva à baixa visão. Os tipos mais frequentes de mucopolissacaridoses que evoluem com a opacidade corneal são a tipo 1, a 6 e a 7. Esta imagem a seguir mostra um paciente com uma opacidade severa, é a biomicroscopia do paciente, que ilustra o acúmulo progressivo do glicosaminoglicano nos olhos, comprometendo a visão. O glaucoma é uma outra manifestação da doença nos pacientes. O depósito dos glicosaminoglicanos no seio camerular ou no trabeculado, eles levam à obstrução da drenagem do humor aquoso e isso acarreta o aumento da pressão intraocular e lesão irreversível do nervo óptico. Os tipos mais frequentes de mucopolissacaridoses que evoluem com glaucoma é a tipo 1 e a 6. Esta imagem ilustra um paciente com leucoma, que é a opacidade severa da córnea, e um buftalmo no olho esquerdo. Você pode verificar a diferença de tamanho do globo ocular do olho direito com o olho esquerdo. Este aumento é caracterizado como buftalmo. A degeneração retiniana é uma outra manifestação da doença. Os depósitos de glicosaminoglicano no epitélio pigmentar e na camada de fotorreceptores levam à degeneração da retina, inclusive a atrofia do nervo óptico em casos avançados. Inicialmente, os sintomas variam de cegueira noturna e evoluem para visão tubular. Os tipos mais frequentes de mucopolissacaridoses que apresentam a degeneração retiniana são o tipo 1, 2, 3 e 4. Esta imagem ilustra um paciente com degeneração de retina. Vocês podem ver essas imagens mais enegrecidas, são os osteoclastos, e seria um quadro similar à retinose pigmentar. Os pacientes com mucopolissacaridoses ainda podem apresentar edema e atrofia do nervo óptico. O depósito de glicosaminoglicanos na dura e na esclera lhes levam ao espessamento do espaço subaracnoideu, podendo levar à compressão do nervo óptico. Isso acarretaria o edema e subsequentemente a atrofia do nervo. O edema ele pode ser devido ao aumento da pressão intracraniana. Por isso, esses pacientes têm que ser submetidos a uma ressonância nuclear magnética. A atrofia do nervo óptico ela pode levar à perda da sensibilidade ao contraste e perda do campo visual. Os tipos mais frequentes de mucopolissacaridoses que evoluem com atrofia e edema do nervo óptico é o tipo 1 e 6. Esta imagem mostra um paciente com pseudopapiledema. Como vocês podem verificar, essa área circular no centro da imagem caracteriza-se pelo nervo óptico. Os limites dela apresentam um borramento, não está bem definido, e isso caracteriza-se como um pseudopapiledema. Os pacientes podem ainda apresentar baixa visão. Essa baixa visão pode ser progressiva ou rápida, como decorrente do glaucoma agudo
ou após o edema do nervo óptico. Os pacientes ainda apresentam ambliopia, um estrabismo, mais frequentemente uma exotropia, que são os olhos desviados para fora, a hipermetropia e o astigmatismo. Os pacientes com mucopolissacaridose, eles apresentam a córnea um pouco mais rígida e plana e ainda uma diminuição do comprimento axial. Isso caracteriza-se como hipermetropia. É muito importante verificar se os pacientes necessitam de óculos. Esta imagem ilustra a diferença de um paciente que apresenta estrabismo, que seriam os olhos desviados para fora, exotropia, e um paciente que apresenta apenas um pseudoexoftalmo devido às órbitas rasas. São pacientes com mucopolissacaridose tipo 4. As imagens a seguir é de uma sequência de pacientes de uma mesma família, para ilustrar que o quadro de mucopolissacaridose ele pode diferenciar dentro dos membros da mesma família. O primeiro paciente ele apresenta um pseudopapiledema, como vocês podem verificar, a área central do nervo óptico apresenta os limites borrados. O segundo paciente da mesma família apresenta um quadro de degeneração retiniana, com a presença de osteoclastos, que são essas áreas mais enegrecidas, um quadro similar à retinose pigmentar. Um outro paciente também apresenta um borramento da área central do nervo óptico, caracterizando um pseudopapiledema, e uma sequência de pacientes apresentando um fundo de olho normal. São pacientes todos da mesma família. É importante o diagnóstico, a avaliação multidisciplinar, a avaliação clínica multidisciplinar. São ainda necessários exames como a triagem urinária para erros inatos do metabolismo, a dosagem de glicosaminoglicanos na urina, raio-x de esqueleto, polissonografia e as avaliações cardíacas e oftalmológicas, entre outras. A confirmação do diagnóstico é feita pela dosagem da enzima que está deficiente ou ainda pela análise da alteração dos genes específicos da doença, que seriam as mutações. Existem diversas empresas hoje no Brasil que trabalham com diagnóstico molecular, os testes genéticos. Eu gostaria de mencionar uma também. Este é o website www.testgeneticos.com.br e ela representa a empresa americana, a GNDX, no Brasil. Uma pergunta que eu sou sempre questionada seriam se os pacientes eles melhoram a acuidade visual ou as alterações oculares após o tratamento com a reposição enzimática. Existem diversos estudos e isso é questionável. Um primeiro estudo mostrou que a função visual e os achados oculares eles não deterioraram em 7 pacientes com mucopolissacaridose tipo 6 durante um período de segmento de 3 anos e meio. Outro estudo mostrou que o tratamento precoce com a terapia de reposição enzimática em pacientes menores de 60 meses levaria à diminuição da opacidade o haze corneano e melhora da acuidade visual. Estudos adicionais em pacientes com terapia de reposição enzimática são necessários para confirmar seus efeitos no olho e melhorar os métodos de passagem da barreira hematoacosa. Essa barreira hematoacosa ela dificulta a entrega da medicação para dentro do olho. Eu gostaria de, por último, agradecer mais uma vez o convite da Casa Hunter e deixo aqui meu contato. Meu e-mail é simone.fins@yahoo.com. Muito obrigada. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.